Amigo vascaíno, a paciência acabou. O que aconteceu no Equador foi a gota d'água para uma torcida que já vem sofrendo há anos, colecionando frustrações, vexames e decepções em cima de decepções. Depois da derrota humilhante por 4-0 para o Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana, a resposta da torcida veio forte e direta. Protestos na porta do hotel, gritos inflamados contra jogadores técnicos e dirigentes e uma indignação que ecoou não só no Equador, mas em todo o Brasil. O Vasco está eliminado da competição e com esse elenco e essa gestão não tem perspectiva alguma de classificação para nada. A realidade é dura e o torcedor cansou de ser feito de palhaço. E olha que tudo isso já estava sendo previsto, o cenário estava montado. A crise anunciada. O torcedor avisou, gritou, esperneou. Mas dentro do clube parecia que ninguém ouvia. Foram 30 dias sem jogos. 30 dias sem o time entrar em campo. Tempo mais que suficiente para se planejar, reforçar, ajustar o elenco e tomar decisões firmes. Mas o que a diretoria fez trouxe um jogador que já chegou machucado sem condição alguma de atuar. E o resultado dessa má gestão, dessa falta de comando, foi uma nova vergonha em campo, com direito a expulsão boba, desorganização total e um técnico sem opções no banco para reagir. A coletiva do técnico Fernando Diniz, após a partida, tentou explicar o inexplicável. Ele falou sobre a expulsão do Piton, sobre o impacto da altitude, sobre a tentativa de manter a marcação alta. Mas convenhamos, já passou da hora de parar com desculpas técnicas. O Vasco perdeu porque é um time mal montado, mal treinado e mal administrado. A culpa não é só de um jogador expulso. A culpa é de quem permitiu que o time chegasse a esse ponto. E se o Diniz errou nas substituições, como ele mesmo admite nas entrelinhas, é porque não tinha peças melhores à disposição? E que não tinha, porque a diretoria simplesmente falhou em montar um elenco competitivo? E aí a gente olha para o banco de reservas e vê Alex Teixeira como a única alternativa ofensiva? Com todo o respeito ao Alex, mas em pleno 2025, um clube como o Vasco, com a tradição que tem depender de um jogador que já não entrega há tempos, isso é gestão, isso é planejamento. Enquanto isso, o torcedor desembolsa R$380 numa camisa oficial para passar vergonha na rua. Não pode nem sair de casa com o manto sem ser zoado, sem ser alvo de piada. E a diretoria finge que tá tudo bem. Finge que o espaço Gatorade é uma grande conquista. Finge que contratar um jogador que só vai estar disponível daqui a semanas é normal. E tem mais, nenhum presidente viajou com a delegação. Quem foi representando o clube foi o presidente da Assembleia Geral. Agora me diz o que um presidente da Assembleia Geral tem a ver com delegação de futebol, qual é o papel dele ali, qual é a lógica nenhuma. Isso mostra o quanto o Vasco está largado, sem comando, sem hierarquia, sem organização. É o retrato da bagunça. A verdade é que o clube virou um caos, uma bagunça associativa. E nesse modelo sem rumo, a única saída parece ser a venda definitiva para um grupo que trate o Vasco como uma instituição profissional e não como um brinquedo de dirigentes vaidosos. E os protestos da torcida foram só reflexo de tudo isso. Quando o ônibus chegou ao hotel, o clima já era de tensão. E não demorou para a explosão acontecer. Teve grito, teve cobrança, teve jogador sendo xingado na cara dura. O nome mais citado, Piton. O lateral foi expulso com menos de 15 minutos de jogo e virou o alvo principal da ira dos torcedores. Mas ele não foi o único. João Vitor também foi duramente cobrado. E a coisa piorou quando o zagueiro, que custou mais de 40 milhões aos cofres do clube, saiu do ônibus debochando dos torcedores. Isso mesmo, debochando. Fez cara de ironia, encarou o torcedor e inflamou ainda mais o clima que já era insuportável. Um cara que ganha quase 1 milhão por mês com salário de estrela, entrega atuações medíocres em campo e ainda acha que pode zombar da torcida. E o que mais revolta é ver o quanto o torcedor se sacrifica para acompanhar o clube. Tinha gente no protesto que saiu de casa no domingo, pegou ônibus, avião, gastou com hotel, comida, passagem, ficou dias fora de casa enfrentando frio e altitude só para ver o Vasco tomar 4 e sair de campo humilhado. Teve torcedor que falou abertamente que a esposa terminou com ele por causa da viagem. E mesmo assim ele estava lá vestindo a camisa, colocando faixa, fazendo barulho, cobrando, exigindo respeito.
Isso é torcedor de verdade. Isso é amor que não se compra. E é esse torcedor que merece respeito. Não é pedir demais, não. É o mínimo. Mas dentro do Vasco parece que o respeito ficou para trás há muito tempo. A diretoria vive numa bolha. Um mundo à parte onde tudo parece estar sob controle. Eles contratam jogadores machucados, ignoram os apelos da torcida, escondem o técnico atrás de desculpas e ainda expulsam a imprensa do hotel. Isso mesmo, a equipe de um canal que estava cobrindo o clube foi retirada à força da área comum, do hotel onde estava hospedada a delegação. Uma imprensa que estava lá para trabalhar para informar foi simplesmente censurada por seguranças do clube. É inacreditável. Em vez de dar explicações, de prestar contas, de assumir erros, a resposta é expulsar quem tenta mostrar a realidade. E aí voltamos para o campo onde tudo isso se reflete, porque a desorganização fora das quatro linhas aparece nitidamente, dentro delas. É um time que entra com medo, que não sabe o que fazer com a bola que se entrega fácil? É um time que parece já entrar derrotado? A derrota para o Independiente Del Valle não foi um ponto fora da curva? Foi mais um capítulo de uma longa sequência de vexames. 4-0 na Sul-Americana, 4-1 para o Puerto Cabello, 5-1 para o Flamengo, 4-2 para o Criciúma em São Januário. Empate sofrido com o Operário na Copa do Brasil, passando nos pênaltis graças ao goleiro Léo Jardim. É vexame atrás de vexame. O torcedor não aguenta mais. E agora a bomba estourou? Não tem mais clima. O torcedor está cansado de discurso, cansado de projeto, cansado de promessa. O que se cobra é atitude, é respeito, é transparência. Porque o torcedor não é otário, ele vê o que acontece. Ele sabe quem está comprometido e quem está apenas fazendo figuração. Ele sabe que a culpa não é só do jogador expulso. Ele sabe que o técnico errou, mas que não tinha opção. Ele sabe que a diretoria falhou feio e continua falhando. E a conta chegou. Está cobrando juros altíssimos. Está cobrando com revolta, com grito, com indignação. E para piorar, no meio de todo esse caos, ainda surgem notícias como a lesão do Adson, que sofreu uma nova fratura na tíbia durante o treino. Um atleta que já vinha de recuperação com um histórico delicado e agora terá que passar por outro procedimento cirúrgico. Mais um desfalque, mais um problema. Mais uma prova de que a preparação física e o departamento médico também precisam ser questionados. Como que um jogador que estava sendo monitorado sofre uma fratura grave assim num treino? É azar. Mas também é consequência de um planejamento que beira a irresponsabilidade. Tudo vai se acumulando. Tudo vai se somando. O torcedor não aguenta mais. O estresse chegou no limite. E diante desse cenário, o futuro do Vasco fica cada vez mais nebuloso, porque o torcedor já não acredita mais nas palavras da diretoria, já não acredita mais nas explicações do técnico, já não se convence com vídeos motivacionais, com discurso de superação, com postagem bonitinha nas redes sociais. O torcedor quer mudança, e mudança de verdade não é maquiagem, não é marketing, é mudança real, mudança de postura, mudança de atitude, mudança de mentalidade. Porque o que está em jogo é muito maior do que uma simples eliminação. O que está em jogo é a identidade de um clube centenário. O que está em jogo é o orgulho de milhões de torcedores espalhados pelo mundo. O Vasco precisa reagir, precisa acordar, precisa tomar vergonha. Porque o que aconteceu no Equador foi só mais um capítulo vergonhoso de uma história recente, marcada por erros, omissões e decisões equivocadas. O torcedor já fez a parte dele, já apoiou, já cobrou, já viajou, já protestou, agora a bola está com quem comanda. Porque do jeito que está não dá mais, e como se tudo isso já não fosse suficiente, a sensação é de que o Vasco está anestesiado. O elenco volta ao Rio como se nada tivesse acontecido, segue a rotina de treinos no CT Sorrisos, aqui e ali, um Gatorade no canto da boca e segue o baile. Parece que a goleada no Equador foi só mais um jogo, parece que o torcedor não se matou. Para acompanhar que não gritou até perder a voz no protesto, que não chorou de raiva ao ver o time mais uma vez ser humilhado fora de casa. A desconexão entre clube e torcida é cada vez mais evidente. Enquanto o povo sofre, a cúpula age com frieza,
O torcedor sangra nas arquibancadas, nos aeroportos, nas redes sociais e lá dentro do clube o silêncio ensurdece. A verdade é que falta comando, falta alguém com coragem para bater na mesa e assumir a bronca. Falta um dirigente que entenda o tamanho da camisa que carrega, que saiba a responsabilidade de vestir a cruz de Malta no peito. Não dá mais para aceitar esse amadorismo travestido de profissionalismo? Não dá mais para ver dirigente viajando em missão internacional enquanto o clube é eliminado da forma mais patética possível? Não dá para aturar um presidente ausente que só aparece quando o time vence, que não dá explicações, que não encara da imprensa? A gestão do Vasco virou uma caricatura de si mesma. E quem paga por isso é o torcedor. E o pior é que esse ciclo de vexames não é novo. Já são anos acumulando fracassos, trocas de técnico, reformulações mal feitas, promessas de reestruturação que nunca se concretizam. A chegada da 777, que era vista como esperança de profissionalização, virou uma novela sem fim. Primeiro foi vendida como a salvação, depois virou alvo de críticas. Hoje parte da torcida já nem sabe se quer a SAF ou não, mas o que é consenso é que com a gestão atual não dá mais. O modelo associativo está falido. A política interna do clube é tóxica. Os grupos que deveriam trabalhar pelo bem do Vasco brigam entre si e se sabotam. Pensam em interesses pessoais e esquecem que o Vasco é maior do que qualquer um deles. Enquanto isso, o time vai ladeira abaixo. E o que mais choca é perceber que o elenco atual não tem força para reagir. Faltam líderes dentro de campo. Faltam jogadores que sintam o peso da camisa. O Vasco entra em campo hoje como se fosse mais um time qualquer? Não tem mais aquele espírito de luta de garra, de imposição? Não tem mais alma! Virou um time apático, previsível, incapaz de resistir à pressão. E não dá pra colocar tudo isso na conta de uma expulsão no início do jogo. Não dá pra resumir a humilhação no Equador a um erro individual. A questão é estrutural. O buraco é muito mais fundo. E aí você vê o Fernando Diniz tentando justificar o injustificável, tentando defender um time que já está indefensável, tentando convencer a torcida de que o plano de jogo era bom, de que tudo seria diferente se não fosse a expulsão. Mas a verdade, meu amigo, é que o Vasco não entrou para ganhar. Entrou com medo, entrou encolhido. E mesmo antes da expulsão já dava sinais de que o jogo ia ser um massacre. A posse de bola era estéril, a marcação era frouxa e o ataque inexistia. O Del Valle fez o que quis, jogou com liberdade, com tranquilidade, sem ser incomodado. E o Vasco aceitou, passivamente. O que mais dói é que o torcedor não exige milagres. Ninguém aqui está pedindo um time de galácticos. O torcedor quer apenas um time digno, um elenco comprometido, uma diretoria que respeite o clube. E isso, infelizmente, parece estar cada vez mais distante. A indignação é geral. A revolta tomou conta. E os protestos no Equador são só um prenúncio do que está por vir se nada mudar. A paciência acabou, e quando a torcida do Vasco perde a paciência, a pressão aumenta de verdade, porque essa torcida não é qualquer uma. Essa torcida carrega o clube nas costas há décadas. Essa torcida é o último fio de dignidade que resta nesse clube esfacelado. E o que dizer do episódio do João Vitor, um zagueiro que não entrega nada dentro de campo, que custou uma fortuna e que ainda tem a coragem de debochar da cara do torcedor? Isso é inadmissível. Isso é intolerável. Nenhum jogador, por mais caro que tenha sido, está acima do clube. E muito menos acima da torcida. O João Vitor não apenas jogou mal, ele desrespeitou o torcedor. Ele humilhou quem gastou dinheiro, tempo e energia para apoiar o time. E o que o clube fez? Nada. Nenhuma nota oficial. Nenhuma explicação. Nenhuma punição. Nada. O silêncio diz tudo. O Vasco se acostumou a ser omisso, a passar pano, a fingir que está tudo bem quando o mundo está desabando. E esse tipo de postura só fortalece a desconexão entre o time e sua torcida. Enquanto o jogador debocha, o torcedor chora. Enquanto a diretoria se esconde, o torcedor protesta. Enquanto o clube finge normalidade, o vascaíno sente vergonha. Vergonha de vestir a camisa. Vergonha de falar do clube. Vergonha de ser zoado no trabalho, na escola, na rua. E tudo isso vem se repetindo. Toda temporada é a mesma história. A promessa de mudança no início do ano, a empolgação com novos reforços,
O discurso de reestruturação e, na prática, humilhações, derrotas, crises e mais crises. O roteiro não muda. O elenco muda, os dirigentes mudam, mas o roteiro se repete. E aí você escuta declarações como a do torcedor que viajou, gastou tudo o que tinha e ainda perdeu o casamento por amor ao Vasco. Isso não é exagero, isso é real. Isso é o reflexo de uma torcida que vive o clube com intensidade, que sangra por ele, que entrega tudo, e o mínimo que essa torcida merece é respeito. O mínimo que ela espera é que o clube seja digno da sua paixão. Mas ao invés disso, o que ela recebe? Um elenco descompromissado, uma diretoria ausente, um técnico perdido e um futuro nebuloso. E enquanto tudo isso acontece, o Vasco vai ficando para trás. Vai acumulando fracassos enquanto os rivais crescem. Se estruturam, se profissionalizam. O Vasco que já foi exemplo hoje é motivo de piada. O Vasco que já foi temido hoje é tratado com pena. O Vasco que formava craques hoje contrata jogadores sem condição física de atuar. O Vasco, que já teve Romário, Edmundo, Juninho, Pedrinho, hoje depende de apostas de jogadores que não rendem, de promessas que não se cumprem. E isso não é só culpa do futebol moderno. Isso é culpa de quem deixou o clube chegar nesse ponto. E se nada for feito com urgência, a tendência é que o buraco fique ainda mais fundo. A Sul-Americana já era. A Copa do Brasil está por um fio. E no Campeonato Brasileiro, o desempenho está longe de ser confiável. A realidade é que o Vasco hoje briga para não cair. E dizer isso em julho não é exagero, é ser realista. Com esse elenco, com essa gestão, com esse ambiente, o Vasco não tem força para lutar por coisas maiores. E isso por si só já é um escândalo. Um clube do tamanho do Vasco não pode se contentar com a mediocridade. Não pode aceitar ser coadjuvante. A diretoria precisa entender de uma vez por todas que o torcedor cansou, que a paciência tem limite, que a tolerância se esgotou, que o amor é imenso, mas não é cego, que a cobrança vai aumentar, que os protestos vão se intensificar, que a arquibancada vai cobrar em alto e bom som, porque ninguém mais suporta esse descaso, ninguém aguenta mais essa apatia, ninguém tolera mais essa postura de quem trata o clube como se fosse algo menor. O Vasco é gigante. O Vasco é história, o Vasco é paixão, e o que está sendo feito com o Vasco é criminoso. Por isso o momento exige coragem, exige decisões duras, exige uma limpa, uma reformulação de verdade. Não é trocar um ou dois jogadores, não é demitir só o técnico. É olhar para dentro, rever processos, mudar estrutura, cortar privilégios, responsabilizar quem erra. É profissionalizar de fato, é pensar grande. É parar de viver de passado e construir um futuro digno. Porque se continuar assim, o Vasco vai seguir colecionando fracassos. E o torcedor vai seguir sofrendo, mas a torcida não vai abandonar, não vai largar, não vai desistir. Porque o Vasco é parte da vida de milhões. O Vasco está no sangue, na alma, no coração. E é por isso que a cobrança vai ser cada vez mais forte. Porque quem ama, cobra. Quem ama exige, quem ama não aceita ver o clube ser destruído, e o que a torcida quer, o que a torcida precisa, é um Vasco à altura da sua grandeza. Um Vasco que entre em campo para vencer, um Vasco que respeite sua história, um Vasco que no mínimo respeite o seu torcedor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Pode comemorar, torcedor vascaíno. Nos bastidores do futebol carioca, um burburinho tem tomado conta dos corredores do estádio de São Januário. A possível chegada de Brian Rodrigues ao Vasco da Gama. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas as conversas e movimentações indicam que o jovem atacante uruguaio pode estar prestes a vestir a camisa Cruz Maltina. Brian Rodrigues, revelação do futebol uruguaio, tem chamado a atenção desde cedo por sua velocidade, habilidade e faro de gol. Após passagens por clubes da América Latina e até mesmo da Europa, o jogador, que já demonstrou qualidade em competições internacionais, estaria na mira do Vasco para reforçar o ataque. A torcida, que sempre pede peças de qualidade e com potencial para crescer, já começa a sonhar com o que pode vir a ser um importante reforço para a equipe comandada pelo técnico. A possibilidade da chegada do uruguaio tem sido tema constante.
Em rodas de conversa entre jornalistas, dirigentes e até mesmo torcedores que veem no atleta uma oportunidade de agregar talento e juventude ao elenco. Embora não haja um comunicado oficial do clube, fontes próximas ao Vasco indicam que as negociações estão avançadas e que a expectativa é que o anúncio ocorra em breve. Brian Rodrigues traz um estilo de jogo moderno, com dribles rápidos, boa finalização e capacidade de atuar tanto pelos lados do campo quanto mais centralizado, o que pode dar mais opções táticas ao time. Em um cenário onde o Vasco busca se reerguer e voltar a brigar por títulos e acesso, contar com um jogador desse porte seria um importante passo. Ainda que o mercado de transferência seja sempre cheio de surpresas e que rumores possam não se concretizar, o entusiasmo em torno dessa possível contratação é contagiante. O que se sabe é que a diretoria vascaína tem movimentado os bastidores e demonstrado empenho para trazer reforços de impacto, e Brian Rodrigues parece ser um alvo prioritário. Fica a expectativa. Será que em breve veremos o jovem uruguaio entrando em campo com a camisa vascaína, trazendo alegria e esperança para a torcida? A torcida já se prepara para uma recepção calorosa, com festa e muita emoção, caso a negociação se confirme. O clima de esperança está no ar e os números vascaínos começam a sonhar com dias melhores no futebol. Agora, resta aguardar as próximas movimentações e torcer para que o burburinho vire realidade. Seja confirmado ou não, a simples possibilidade de contar com Brian Rodrigues já traz um sorriso ao rosto do torcedor cruz-maltino. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.